Iniciaremos a nossa quarta aula sobre fisiologia renal. Nós iniciamos o estudo da fisiologia renal com a compreensão da formação da urina pelos rins. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre fluxo sanguíneo renal, taxa de filtração glomerular e seu controle. Na nossa segunda aula, nós falamos sobre o processamento do filtrado. E na nossa terceira aula, nós falamos sobre os métodos utilizados para a avaliação da função renal. Nesta aula, nós vamos falar sobre a regulação da osmolaridade do líquido extracelular, que também é uma das funções do sistema renal. Osmolaridade é uma medida de concentração, onde nós temos no numerador o número de partículas osmoticamente ativas expresso em miliosmóis e no denominador nós temos o solvente em litro. É possível também encontrarmos nos livros textos de fisiologia o termo osmolaridade. Nesse caso, o solvente vai estar expresso em quilo. Os rins têm capacidade de controlar a osmolaridade do meio interno através da eliminação de uma urina mais ou menos concentrada. Se por algum motivo ocorrer uma diminuição da osmolaridade circulante, os rins vão eliminar uma urina diluída. O excesso de solvente será retirado do nosso organismo para manter a osmolaridade constante. Se por algum motivo ocorrer um aumento no valor de osmolaridade circulante, os rins irão eliminar uma urina concentrada, conservando o solvente no nosso organismo. Essa aula tem como objetivo compreender a regulação da osmolaridade pelo sistema renal. Os rins controlam a osmolaridade do meio interno através do controle do solvente, ou seja, através do balanço de água. Nós estaremos com o balanço de água neutro se a quantidade de água ingerida for igual à quantidade de água excretada. A quantidade de água ingerida é regulada através do mecanismo da sede. A quantidade de água excretada é regulada através dos mecanismos renais. Aqui nós temos o valor de osmolaridade urinária em preto e plasmática em vermelho. Temos o fluxo urinário em ml por minuto e temos a excreção urinária de soluto em miliosmóis por minuto. Observe que no tempo zero o indivíduo ingeriu 1 litro de água. Ingerindo 1 litro de água, ocorreu uma queda no valor de osmolaridade plasmática. Como resposta, o organismo produziu uma urina diluída, reduziu a osmolaridade urinária, portanto, aumentou o fluxo urinário, com uma muito pequena alteração na excreção de soluto, demonstrando que a correção da osmolaridade plasmática ocorreu através de um aumento na eliminação de solvente, com praticamente nenhuma alteração na excreção de soluto. Nessa situação, o indivíduo produziu uma urina diluída. Na formação de urina diluída, a concentração do hormônio antidiurético está baixa. Observe que no túbulo proximal acontece reabsorção isosmótica, reabsorve soluto e solvente na mesma proporção. Na alça de N descendente, ela é permeável à água, encontra uma medula renal hiperosmótica com gradiente crescente, assim o filtrado é concentrado. Alça de N ascendente, ramo fino e ramo espesso são segmentos diluidores. Ramo fino da alça de N reabsorve soluto de forma passiva. Ramo espesso da alça de N reabsorve soluto de forma ativa. Túbulo distal e túbulo coletor continuam reabsorvendo soluto, permitindo a produção de uma urina diluída. É possível a excreção de uma urina com valor de osmolaridade de 50 miliosmóis por litro. A excreção de uma urina concentrada requer reabsorção de água no túbulo distal final e túbulo coletor. O hormônio antidiurético ele vai tornar o túbulo distal final e túbulo coletor permeável à água. O que acontecia até o filtrado atingir o túbulo distal será similar ao que acontecia no momento de produção de urina diluída, ou seja,
túbulo proximal reabsorve água e solvente na mesma proporção, a alça de Henle descendente é permeável à água. Esta alça de Henle, diferente da alça de Henle anterior, vai até as regiões mais profundas da medula, permitindo a reabsorção de água. Na curvatura da alça de Henle, ela entrou em equilíbrio com a região da medula que ela entrou em contato, por isso, nessa curvatura, o valor é de 1.200 miliosmoles por litro. A alça de Henle ascendente, ramo fino e ramo espesso, permitem a reabsorção de soluto. Portanto, o filtrado chega no tubo distal com um valor de 100 miliosmoles por litro. Agora, no túbulo distal final e túbulo coletor, além de ter reabsorção de soluto, ocorre também reabsorção de água. O hormônio antidiurético insere canais de aquaporina nessas regiões, permitindo que a água seja reabsorvida, atraída pelo gradiente osmótico, sendo, portanto, possível a produção de uma urina altamente concentrada, com valor de osmolidade de 1.200 miliosmoles por litro. Nós temos dois pré-requisitos para a eliminação de uma urina concentrada, que são alta concentração de hormônio antidiurético e alta osmolaridade do líquido intersticial medular renal, pois é necessário um gradiente osmótico para ter a reabsorção de água. Se nós temos uma alta concentração de hormônio antidiurético, o hormônio antidiurético insere canais de aquaporina no túbulo distal final e no túbulo coletor. Mas, se não houver uma medula renal hiperosmótica, nós não teremos gradiente osmótico que permite a reabsorção de água, sendo, portanto, imprescindível também a existência de uma medula renal hiperosmótica. Existe apenas um mecanismo que explica a geração da hiperosmolaridade na medula e a geração de um gradiente crescente, que é chamado de sistema multiplicador de contracorrente. Imagine que seja a primeira vez que o néfron esteja sendo perfundido com o filtrado. Neste momento, o filtrado terá a mesma osmolaridade do plasma, assim como a medula renal. Quando o filtrado chegar no ramo espesso da alça de Henle, existe um transporte ativo que lança soluto para a medula renal. Então, agora terá uma redução no valor de osmolaridade do filtrado no ramo espesso da alça de Henle e um aumento de osmolaridade da medula por esse transportador ativo. Em decorrência desse aumento de osmolaridade da medula, e pelo fato da alça de Henle descendente ser permeável à água, o valor de osmolaridade da alça de Henle descendente entrará em equilíbrio com o valor de osmolaridade da medula. Em seguida, ocorrerá novamente o movimento do filtrado. Então, naquela região que estava com 200 miliosmoles por litro, com o movimento do filtrado, recebeu um filtrado com valor de 400 miliosmoles por litro. E aquela região que estava com 400 miliosmoles por litro, recebeu um filtrado com valor de 300 miliosmoles por litro, que está chegando do túbulo proximal. Novamente, o terço da alça de Henle vai jogar soluto para a medula. Então, aquela região que estava de 400 miliosmoles por litro passa agora a ter um valor de 500 miliosmoles por litro. Novamente, a alça de Henle descendente entra em equilíbrio com o valor de osmolaridade da medula. Já começamos a perceber a geração de um gradiente crescente. Aqui nós temos o valor de 350 miliosmoles por litro. E aqui nós temos uma região da medula com 500 miliosmoles por litro. Esses processos irão se repetir de 4 a 6 vezes até que a gente tenha a geração de uma medula hiperosmótica e com gradiente crescente. Na região mais próxima do córtex, a osmolaridade é 300 miliosmoles por litro e na região mais interna da medula, o valor de osmolaridade é 1.200 miliosmoles por litro. Este é o mecanismo por conta corrente que explica a geração de uma medula renal hiperosmótica e com gradiente crescente. Nós conhecemos que o ramo espesso da alça de Henle tem um transportador, um cotransporte ativo secundário que transporta um sódio, um potássio e 2 cloretos. No entanto, o potássio tem a possibilidade de voltar para o lúmen.
Assim, NaCl são solutos que se depositam na medula renal. Além do NaCl, também temos na medula renal deposição de ureia. A recirculação da ureia também contribui para a hiperosmolidade da medula renal. Após ser filtrada, a ureia sofre reabsorção pelo túbulo proximal. Apesar disso, a ureia se concentra no túbulo proximal. Por quê? Porque a permeabilidade do túbulo proximal à água é maior do que a permeabilidade à ureia. Na alça de N descendente, a ureia se concentra por dois motivos. A alça de N descendente é permeável à água, o que naturalmente promove a concentração de todos os solutos na alça de N descendente. Além disso, a alça de N descendente possui um transportador que permite a secreção de ureia por difusão facilitada. Esse transportador chama UTA2. Assim, o filtrado, ao passar pela alça de N, também recebe ureia. O ramo espesso da alça de N, túbulo distal e túbulo coletor são impermeáveis à ureia. Quando existe uma alta concentração de ADH, túbulo distal final e túbulo coletor não são permeáveis à ureia, mas se tornam permeáveis à água. Isso contribui para aumentar muito a concentração de ureia no túbulo coletor medular, gerando um gradiente para reabsorção de ureia, facilitado pelos transportadores de membrana UTA1 e UTA3. Existe presença de transportador e existe gradiente, a ureia vai ser lançada na medula renal, contribuindo para a hiperosmolidade da medula renal. Uma fração moderada de ureia voltará para a alça de N e contribuirá para a geração de gradiente, para a recirculação de mais ureia e para a deposição de mais ureia na medula renal. Assim, os solutos que contribuem para a hiperosmolidade da medula são NaCl e ureia. Nas regiões mais profundas da medula renal, a gente tem 50% de ureia e 50% de NaCl. Os néfrons justamedulares possuem alça de N longa, possuem uma alça de N que vai até as regiões mais internas da medula. Os vasos retos acompanham a alça de N dos néfrons justamedulares até a região mais interna da medula. Os vasos retos, eles não são capazes de gerar a hiperosmolidade na medula renal, mas, por outro lado, eles são importantes para preservar a hiperosmolidade da medula. Como que eles conseguem preservar essa hiperosmolidade da medula? Quando o fluxo sanguíneo vai em direção à região mais interna da medula, ele recebe o soluto da medula e perde água para a medula, tornando o sangue mais concentrado. Por outro lado, quando esses vasos retos voltam para a região mais externa da medula, eles devolvem o soluto para a medula e recebem novamente a água que eles forneceram para a medula renal. A troca por conta corrente que acontece nos vasos retos mantém a hiperosmolidade da medula. No entanto, quando acontece alteração do fluxo sanguíneo, por exemplo, se o fluxo sanguíneo dos vasos retos aumentar, o tempo para essa troca vai diminuir e, como consequência, acaba que o sangue vai levar consigo soluto. Então, quando acontece um aumento do fluxo sanguíneo nos vasos retos, ele carrega consigo soluto. Consequentemente, nós falamos que ele lava, um aumento de fluxo sanguíneo promove uma lavagem da medula renal, porque o sangue levará consigo o soluto que estava depositado na medula. Por outro lado, quando o fluxo sanguíneo nos vasos retos reduz, eles acabam deixando mais soluto na medula. Então, eles acabam aumentando a hiperosmolidade da medula. Então, recapitulando, os vasos retos não são capazes de gerar a hiperosmolidade da medula, mas eles são capazes de preservar a hiperosmolidade da medula. Entretanto, a alteração do fluxo sanguíneo nos vasos retos podem carregar soluto, se for um aumento de fluxo sanguíneo,
lavando a medula, e se for uma redução de fluxo sanguíneo, eles garantem um aumento de concentração na medula renal. Existem 2 pré-requisitos de eliminação de urina concentrada, que são alta concentração de hormônio diurético e medula renal hiperosmótica. Quando a osmolaridade plasmática está alta, os osmorreceptores irão perceber essa alta osmolaridade, aumentar a frequência de disparo do potencial de ação, que fazendo sinapse em 2 núcleos hipotalâmicos, o núcleo supraóptico e o núcleo paraventricular. Esses 2 núcleos se projetam para a neurohipófise. Então, o aumento na frequência de disparo do potencial de ação nesses neurônios fará com que a neurohipófise promova liberação do hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético, por sua vez, encontra receptores no túbulo distal final e no túbulo coletor. O hormônio antidiurético foi inicialmente chamado de vasopressina. Uma vez que a neurohipófise liberou o hormônio antidiurético, o hormônio antidiurético encontrará receptores no túbulo distal final e no túbulo coletor, promovendo uma cascata de sinalização intracelular, cujo segundo mensageiro é o AMP cíclico, e promovendo a translocação de vesículas contendo canais de aquaporina para a membrana, assim túbulo distal final e túbulo coletor, que eram impermeáveis à água, se tornam permeáveis à água. Então, agora, túbulo distal final e túbulo coletor são permeáveis à água, permitindo que a água siga o seu gradiente de concentração, produzindo uma urina concentrada. Existe uma patologia que envolve a liberação ou ação do hormônio diurético. Essa patologia é denominada diabetes insípido. Por que ela recebe o nome de diabetes? Assim como o diabetes mellitus, a manifestação clínica é poliúria e polidipsia. O indivíduo apresentará um aumento no volume urinário. Por aumentar o volume urinário, ele vai beber mais água. Então, devido à poliúria, o indivíduo vai apresentar polidipsia. No diabetes mellitus, existe a presença de glicose na urina. A glicose tem sabor de mel, surgindo o termo mellitus. No diabetes insípidos, não há presença de glicose na urina. Então, essa urina, como não tem glicose, ela é insípida. Então, no diabetes insípidos, existe um aumento do volume urinário, um aumento na ingestão de água, mas não existe presença de glicose na urina. O diabetes insípidos pode ser central quando a neurohipófise não libera o hormônio antidiurético. Se neurohipófise não libera o hormônio diurético, o indivíduo não tem capacidade de concentrar a urina. Ele sempre vai liberar uma urina diluída. Consequentemente, o volume urinário vai estar aumentado. Ou o diabetes insípidos pode ser nefrogênico, quando o indivíduo possui a presença do hormônio antidiurético. A neurohipófise está liberando o hormônio antidiurético, no entanto, o hormônio antidiurético não está se ligando no seu receptor, não está ocorrendo um aumento na permeabilidade do túbulo distal final e túbulo coletor. Consequentemente, o indivíduo não tem a capacidade de concentrar a urina, eliminando uma urina diluída. Então, em situações em que o indivíduo está desidratado, ocorre um aumento na osmolaridade circulante. Esse aumento na osmolaridade circulante estimula os osmorreceptores, que vão ser responsáveis por ativar os núcleos supraóptico e paraventricular, que se projetam para a neurohipófise, promovendo a liberação de hormônio antidiurético pela neurohipófise. Ocorre um aumento da concentração de ADH plasmática, que será responsável por inserir canais de aquaporina no túbulo distal final e túbulo coletor, aumentando a permeabilidade à água desses segmentos. Se eu tenho canais de aquaporina e existe uma medula renal hiperosmótica, eu tenho gradiente osmótico para reabsorção de água, reduzindo a água excretada, ou seja, concentrando a urina. Contribui para normalizar a osmolaridade plasmática. Então, nós podemos observar que quanto maior o valor de osmolaridade plasmática, maior vai ser a concentração de ADH
ou vasopressina na corrente sanguínea. O principal mecanismo para a liberação do hormônio antidiurético é a osmolaridade plasmática. Se nós temos um aumento de osmolaridade plasmática, terá liberação de hormônio antidiurético, a gente terá um aumento de hormônio antidiurético na corrente circulatória. Se ocorre uma redução da osmolaridade plasmática, nós teremos uma redução na liberação de ADH, nós teremos uma redução na concentração plasmática de ADH. Portanto, o volume do líquido extracelular e a pressão arterial também pode sinalizar para ter liberação de ADH. Uma redução no volume sanguíneo, uma redução na pressão arterial, aumenta a liberação de ADH, assim como náusea, hipóxia e a ação de algumas drogas, como morfina, nicotina e ciclofosfamina. Ocorrerá redução na liberação de ADH se houver um aumento do volume do líquido extracelular, um aumento da pressão arterial e a presença de álcool, clonidina e haloperidol. O efeito da osmolaridade regulando a liberação de hormônio antidiurético, nós já vimos. Um aumento na osmolaridade é percebido pelos osmorreceptores, que por sua vez fazem sinapse com núcleo paraventricular e núcleo supraóptico, estimulando a liberação de ADH, que encontra receptores no túbulo distal final e túbulo coletor, aumentando a permeabilidade à água por esses segmentos, ocorre um aumento na reabsorção de água, portanto, uma diminuição na excreção de água, regulando a água plasmática, regulando a osmolaridade plasmática. Também é possível que os baroreceptores regulem a liberação do hormônio antidiurético. Como que isso acontece? Nós temos os baroreceptores localizados no arco aórtico e no seio carotídeo, que são regiões de alta pressão. Temos também receptores localizados nos átrios, que são regiões de baixa pressão. E nós também temos a participação da angiotensina 2. Portanto, quando acontece uma queda na pressão arterial, os baroreceptores do arco aórtico e seio carotídeo vão levar essa informação até o sistema nervoso central, que vai agir promovendo um aumento na liberação de hormônio antidiurético. Se houver uma redução no volume do líquido extracelular, os receptores de baixa pressão vão ser estimulados, assim como o aparelho justaglomerular vai promover a liberação de renina, levando a produção de angiotensina 2. A angiotensina 2 encontra receptores no órgão subfornical, que possui osmorreceptores, aumentando a frequência de disparo do potencial de ação desses osmorreceptores, promovendo liberação de hormônio antidiurético. Embora a liberação de hormônio antidiurético possa ser regulada pelo sistema baroreceptor, a sensibilidade desse sistema baroreceptor é menor. Consequentemente, é necessário uma queda de 5 a 10% do volume do líquido extracelular ou da pressão arterial para ocorrer uma liberação de ADH. Assim, é possível ter um aumento da liberação de ADH quando ocorrem situações de choque hemorrágico ou de choque hipovolêmico, porque nessas condições a gente tem uma queda no volume circulatório efetivo de cerca de 5 a 10%. Em situações de hiperaldosterismo, ocorre um aumento do volume circulatório efetivo superior a 5 a 10%, que pode culminar com uma queda na liberação de ADH. Assim, nós podemos ter um aumento da liberação de hormônio diurético pelo aumento da osmolaridade circulante, ou pela queda de pressão arterial, ou pela queda do volume circulatório efetivo. No entanto, é necessário uma queda acentuada da pressão arterial ou do volume circulatório efetivo para que tenhamos liberação de hormônio antidiurético. Essas são as nossas referências, o capítulo 29 do Tratado de Fisiologia Médica, do Guyton e Hall, e o capítulo 53 do livro de Fisiologia, da Margarida de Mello Aires. O nosso muito obrigada.